E para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre o atacante Rossi, que foi procurado pelo Goiás, e não só isso, tá? Nessa temporada teve um acerto com o Verdão. O Vasco liberou o jogador, ele seria emprestado até o final do ano, mas o Rossi recusou esta saída do Vasco da Gama. Eu nem vou colocar que ele recusou o Goiás ou algo nesse sentido, óbvio, era o Goiás o interessado, mas a justificativa do agente, do próprio jogador, era a seguinte: ele queria jogar a Série A pelo Vasco da Gama, vislumbrava uma oportunidade no comecinho do Campeonato Brasileiro. E olha, eu não vou julgar o jogador por querer jogar a Série A ao invés da Série B. Tanto é que ele começa a primeira divisão sendo titular. Contra o Grêmio, inclusive, ele dá assistência na primeira rodada, foi titular ainda contra o Red Bull, contra o Fluminense, só que perdeu espaço. Se a gente pegar aí os últimos 4, 5, 7, 8 jogos do Rossi, ele ficou no banco de reservas em 7 deles e foi titular apenas uma vez contra o Internacional. Então, sim, está completamente escanteado. Também hoje dentro do elenco do Vasco e foi procurado pelo Paysandu. Esta informação do Globo Esporte, na última semana, garantiu que o Papão tem conversas em andamento, né? Conversas diárias, vamos colocar assim, da diretoria do Paysandu para o Rossi. Olha, nesse caso, tá, o Rossi que já recusou o Goiás em outros momentos também, né, se eu não estiver enganado, em 2018, e teve um interesse no ano de 2022, mas eu lembro de até conversar com Paulo Rogério Pinheiro naquela época, não teve proposta do Goiás, tá? Somente uma consulta. Eu acho que no futebol, se a gente for levar tudo ao pé da letra, a ferro e fogo, colocar, digamos, o ego sempre à frente das coisas, você não faz nada, tá? Porque um jogador, uma hora ele vai te recusar, outra hora ele vai implorar para jogar com você. Ok, o mundo não é cor-de-rosa, tá? É a realidade. E tem outro aspecto também. Se o Goiás fosse levar isso tão a sério, acho que o Reinaldo nunca mais jogaria aqui na Serrinha, tá? Então, o Reinaldo voltou, beleza, não deu certo naquele momento, ok, vida que segue. É muito melhor você ter um jogador que você já conhece, que tem qualidade, do que, não vamos contratar esse porque lá atrás não deu certo. A não ser que foi uma situação muito escrota. Não foi o caso do atacante Rossi também, tá? Então, eu sendo Goiás, eu voltaria, tá? O Lucas Andrino, eu voltaria a procurar assim o Rossi. Teve esse acerto no começo do ano. O salário do Rossi é de R$300 mil mensais, tá? Pelas informações que eu consegui procurar aqui, é basicamente isso. Nessa faixa entre 250 e 300. Lá na Arábia Saudita ele ganhava mais de R$400 mil por mês. E o contrato dele no Vasco é curto, vai somente até dezembro. No empréstimo, se eu não estiver enganado agora, o Vasco ele iria emprestar o Rossi para o Goiás até o final dessa temporada, com o Goiás pagando 100% dos seus salários. Então, como o contrato do Rossi também já está em reta final, não me surpreenderia uma saída em definitivo também. Nesse ano, 21 jogos e 2 assistências. É o atacante perfeito, Guilherme? Olha, sendo sincero com vocês, para a Série B, o Rossi resolve, tá? Acho que é um jogador que já teve experiência em grandes clubes. Para a segunda divisão, um jogador que tem essa característica de luta, de duelar por todas as bolas e tem qualidade. O Rossi é sim um bom jogador. Não é craque, o Michael é muito melhor, até o Alif Manga é melhor jogador do que o Rossi. Só que assim, é um cara que para a Série B dá, tá? Dá para ser essa solução, essa válvula de escape. Esse jogador para chegar e ser titular nas pontas do Goiás, que ainda não aconteceu. 31 anos no ano passado pelo Vasco, 4 assistências e 1 gol marcado em 9 partidas. Pelo Goiás, em 2016, foram 9 gols e 5 assistências em 31 jogos, já na Série B. Aquela foi a última Série B que ele disputou na sua carreira. Jogador revelado pelo Fluminense, né? Passa também na base do Flamengo, Ponte Preta, Paraná Clube, Operário, São Bento, um bom paulistão em 2016, né? Tanto é que ele foi contratado pelo Goiás, Chapecoense, futebol chinês, Internacional, Bahia, Arábia Saudita e agora, né, o retorno para o Vasco da Gama. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Paysandu não tem um orçamento tão alto como o do Goiás. Então, se o Paysandu tá de olho, beleza, que o cara é torcedor do Papão também, então isso pode influenciar. Mas eu, sendo Goiás, eu ficaria bastante atento nessa história e voltaria atrás, tá? Deixaria o ego e o orgulho um pouquinho de lado nessa situação. Não que o Rossi mereça tapetes verdes para chegar na Serrinha, não é isso, tá? Mas no futebol, como eu falei, se você for levar tudo ao pé da letra, você vai contratar meia dúzia de jogadores e olha lá. Para o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do Goiás e também a parte financeira. Em relação ao dinheiro, e aí, Guilherme, como está o Goiás nesse ano? Óbvio que eu não sei de tudo, tá? Eu não tenho aqui o saldo, o extrato bancário do Goiás na minha conta, mas eu pego tantas informações que a gente tem, o que o Goiás gastou, o que pensa tal diretoria, enfim, e os valores levantados. Tanto pelo Luciano Paciello, a primeira entrevista de apresentação, ele falou que o Goiás teria 50 milhões. E que ainda assim, né, orçado para o futebol nessa temporada, o Goiás também poderia
poderia gastar, ele até falou novamente sobre isso, mais uns 10 milhões de reais. Óbvio, o Goiás ainda tem dinheiro em caixa, ele começou essa temporada com pelo menos 120 milhões de reais parado, tanto em relação às economias dos anos anteriores, que eu entendo completamente, tá? Em termos financeiros, o Paulo Rogério Pinheiro foi sim muito importante para o Goiás, só que no aspecto esportivo, principalmente no ano passado, onde o Goiás já tinha um fôlego maior, vamos colocar assim, o Goiás poderia ter tirado a mão um pouquinho mais do bolso. Óbvio, a situação passada, ok, sobrou essa grana para 2024, é um dinheiro, sim, importante, alto para um clube de Série B, já que os clubes grandes aí da Série B, quase todos eles, estão mega endividados, né? O caso, por exemplo, do Santos, do Sport, do Coritiba, né? Mesmo tendo uma SAF, o Coritiba antes era um clube de 200, 300 milhões de reais em dívida. Quem mais? Se eu não estiver enganado, o Ceará também tem uma dívida legal. Então, assim, é uma situação vantajosa que o Goiás tem. Então, em termos financeiros, se a gente pegar desde 2020, o Goiás, até antes, né? Desde 2019, o Goiás não tinha uma situação tão confortável como esse ano, mas não vem dando tão certo, né? Muito por conta de que o planejamento do Goiás foi muito mal feito. Uma prova que nem todo o dinheiro também é a solução dos problemas, né? Tanto nessa Série B, onde o Goiás conseguiu ir no mercado e contratar nomes caros, né? Até aqui não vem sendo o diferencial, por exemplo, o Thiago Galhardo, o David Braz, mas pode funcionar. Aquele começo de ano do Goiás, que não estava gastando dinheiro, é bom dizer isso, a folha salarial do Goiás não chegava, se eu não estiver enganado, não chegava nem a 800 mil no Campeonato Goiano, então não deu tempo, o Goiás fez tudo meio que às pressas e está pagando o preço também neste ano. Se o Goiás gastar um pouquinho a mais do que esse orçamento, não vai quebrar o clube, tá? O que seria um quebrar o clube? Se o Goiás colocasse mais, sei lá, 40 milhões desse orçamento já nessa Série B e não subisse para a Série A. Aí sim seria uma situação muito perigosa para o ano que vem. Mas o Goiás gastando esse valor que orçou, até uns 50, até uns 60, 70 milhões de reais com o futebol e não subindo, é ruim. Mas para o ano que vem o Goiás ainda vai ter um elenco mais ou menos, para investir mais ou menos igual foi desse ano. Se acontece do Goiás investir muito mais e não subir, aí sim a situação fica mais perigosa. Ou seja, o Goiás pode gastar ainda um pouquinho a mais. Não estou falando para fazer loucura, não estou falando para sair pagando compensação financeira de 20 milhões de reais, não é isso. O Goiás tem sim que ser cauteloso e no meu entendimento, já com o elenco que tem hoje, o Goiás consegue subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas falta comando técnico, falta liderança, falta entendimento tático, tanto do Márcio Zanardi quanto também para os jogadores, tá? Então, nesse sentido, eu acho que o Goiás, ele está certo sim em ser precavido, não precisa sair contratando Deus e o mundo, igual foi na última janela, já que não tinha ninguém, mas falta essa peça ainda diferenciada, seja pelas beiradas, um ponta direita, ou até mesmo um meia atacante, tá? Então, eu sendo diretor de futebol do Goiás, o que eu faria neste exato momento? Eu contrataria pelo menos mais um jogador ofensivo, de preferência um ponta esquerda, de qualidade, tá? Um jogador caro e na faixa de 200, 250 mil reais mensais, isso não vai quebrar o Goiás, isso não vai torrar o orçamento completo, e os outros jogadores que chegaram, eu acho contratações aceitáveis, não são extraordinários, nem o Reinaldo, nem o Aloysio, o Edu, o Rildo, o Matheus Gonçalves, mas para a Série B é basicamente isso que tem para hoje, tá? Então o Goiás hoje ele está sim atento, tá? Isso eu posso garantir para vocês. O Goiás ele deve contratar no mínimo mais um jogador nesse campo ofensivo, seja um meio atacante, seja um ponta direita e pelo menos mais um lateral, tá? A tendência é nesse momento o Goiás está assim de olho no mercado da bola para contar com mais um lateral. A questão é que a janela já se encerra na sexta-feira, né, dia 2 de setembro, perdão, não, calma aí, 2 de setembro, aliás, acabei confundindo, né, a janela de transferência se encerra no final do outro mês, né, acabei até errando nisso, calma aí, janela, transferências, Brasil 2024, se eu não estiver enganado é isso, né, do dia 2 de setembro, os clubes podem contratar aqui no futebol brasileiro. Então, ainda tem um tempinho, né? Fechou aquela primeira janela ainda no mês de abril, né? O Goiás que teve uma janela bem menor na temporada passada, na última janela, onde se encerrou e ali só podia contratar jogadores dos estaduais. E esta última janela agora, ela abriu no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Então tem o mês de agosto ainda completo, tá? Acabei fazendo uma confusão aqui, eu peço perdão para vocês. Dia 2 de setembro. Então é um tempo grande ainda para o Goiás ficar atento.
no mercado da bola. Óbvio que passa rápido, tá? Não dá para deixar tudo para a última hora, porque os clubes também estão contratando. E a necessidade, sim, de ficar atento no mercado e se reforçar. Dá para o Goiás contratar mais um jogador. Esse elenco não é tão ruim assim quanto parece. Falta comando técnico, só que para garantir, né, para não ficar naquela, nossa, e se, igual foi no ano passado, né, se o Goiás tivesse um elenco um pouquinho maior, não estou falando de 10 milhões de folha não, mas R$1 milhão a mais, ou seja, considerando o 13º, se o Goiás tivesse gastado 15 milhões a mais no ano passado, ele não teria sido rebaixado. Se tivesse contratado e mantido o Armando Evangelista também, desde o começo do ano. Enfim, algumas escolhas da antiga diretoria.